Minter Creative Sounds Mint. Hoje temos em estúdio um artista plástico que desde cedo decidiu que o seu percurso seria fora da caixa. Seu nome artístico é Killa Was Here. Killa vem dos seus tempos de lutador de Muay Thai e Was Here é como gosta de assinar as suas obras. Um artista autodidata que começou numa galeria comercial no centro do Porto e hoje anda um pouco por todo o mundo. No seu bloco de desenho nasce um conjunto de obras de um trabalho que hoje vamos conhecer melhor. Bem-vindo, Killa, ao podcast da Minter Creative. Muito obrigado pelo convite, por me receberem também. Obrigada eu por teres aceitado. Eu estou a tratar por Killa porque é nome artístico, mas Exatamente. O teu nome é António. Exatamente. E Aka Killa, não é? Não sei. Como é que tu geres já agora esta questão de nome artístico? Isto foi assim um processo, porque eu quando decidi que ia mesmo envergar no caminho como artista plástico, queria ter um nome artístico e na altura eu ainda lutava Muay Thai e o que os meus amigos me chamavam... Muay Thai, eu disse bem? Sim, corretíssimo. Era Killa. E então ficou Killa Was Here, porque a parte do Was Here é algo que na cena do grafite os artistas também utilizam para assinar, é normal, então ficou assim Killa Was Here. Mas com o passar do tempo e com o passar dos anos e o avançar da minha carreira, fui-me expondo a certas situações. Por exemplo, se vai um cliente de 60 e tal anos ao meu estúdio, eu agora já não sinto tão à vontade em apresentar-me como Killa, então cada vez mais apresento-me como António Gama, que é o meu nome, e existo aqui neste limbo entre os dois nomes, entre o Killa e o António. Achas que nas gerações mais jovens não sentem essa necessidade de perceber sequer qual é o teu nome? Não sei se sentem essa necessidade, mas eu pelo menos sinto-me mais à vontade e mais tranquilo que me tratem por Killa porque estou habituado. Mas, por exemplo, se vier o meu avô com amigos ao estúdio, assim, ele não vai apresentar como Killa, nem eu me sinto à vontade de me apresentar como Killa. A tua família trata-te por António? Sim. Todos? Sim. Tua mãe? Sim. Certo. Minha mãe, os meus irmãos, Killa de vez em quando, mais num tom de brincadeira, mas o nome da casa é António. Portanto, esse nome artístico surge quando? Quando inicias a tua carreira ou já tinhas pensado nele mesmo antes de dedicares eu sabia que quando fui assinar a primeira obra que não queria assinar como António Gama porque queria também ter um nome que me pudesse depois criar uma identidade que fosse, apesar de estar obrigatoriamente relacionado ao meu trabalho, mas que respirasse por si e que desse para usar quase também como marca, e daí é que veio o Killa, que era um nome que os meus amigos já me chamavam, mas foi assim que eu comecei a utilizar na minha parte artística, que depois está relacionada com todas as imagens e as personagens que eu fui criando, que criei ali um universo e vou criando um universo artístico à volta do Killa Was Here, que se calhar só com o meu nome António Gama, pelo menos na minha cabeça, não faria tanto sentido. Então foi esse o motivo pelo qual enverguei por esse caminho. Continuas satisfeito com o nome? Ou és refém do nome? Sim. Não sou refém do nome, estou super satisfeito com o nome, gosto imenso. Simplesmente vivo nesta dualidade em que às vezes me sinto mais à vontade a apresentar como António e outras como Killa. Isto é um podcast de carreiras e a tua vai no início, espero eu, que ainda tenha muitas coisas pela frente, vai ter com certeza, mas é um início bastante bonito, com muitas conquistas, não é? Pelo que eu pude entender e pelo que eu pude ver. És uma pessoa jovem, o que também é interessante ter aqui uma abordagem um bocadinho diferente, não tanto no fim de carreira e nos achievements, que eu já tive aqui muitas pessoas que já é um percurso de várias coisas e depois estamos na reta final, muitas vezes. Contigo acho que estamos no início da reta, ou já te sentes a meio da reta? Não, sinto mesmo naquela fase embrionária quase, mesmo o início do início, por isso estou totalmente de acordo. E quando é que começou a tua carreira? Aliás, vamos um bocadinho mais atrás. Qual é a tua formação? Quando é que descobriste que era por aqui que querias o típico destas perguntas de carreira, mas um bocadinho faz a introdução e para que percebamos como é que tudo começou. Eu desde pequenino, desde que me recordo que tinha muita paixão pela arte e gostava de desenhava em todo lado, nos móveis de casa, em todos os cadernos, livros, ou seja, este bichinho de arte, digamos assim, sempre viveu comigo, e mesmo no ambiente da minha casa também sempre esteve muito presente. No entanto, o meu percurso académico foi um bocadinho diferente, apesar de eu ter sempre muito presente esta minha veia criativa, digamos assim, e artística. Eu acabei por me inscrever no primeiro ano de licenciatura num curso na FEUP
de engenharia eletrotécnica e programação, ou seja, nada a ver, porque eu gostava de matemática. Sim. Então, Podemos gostar de muitas coisas, sim, não é? não sabia para onde é que queria ir, eu matemática, engenharia, deve ter alguma coisa a ver, mas tipo, lembro de entrar no primeiro dia e perceber, ok, isto não é para mim, vou fazer o ano, e fiz o primeiro ano, fiz as cadeiras do primeiro ano, mas depois mudei para gestão, que achei que era um curso mais abrangente e que depois me permitia seguir o caminho que eu quisesse seguir, sem ter tantas limitações, ou por não ser tão específico, pelo menos, e também tinha a parte da matemática e gestão de empresas e empreendedorismo e tudo, que também foi algo que sempre me interessou. Mas lá no fundo, eu acho que assim, no silêncio da minha mente, eu sabia que o que eu queria era mesmo seguir algo no âmbito artístico, na indústria criativa, não sabia bem o quê, não sabia bem o que seria como artista plástico, mas lá no fundo eu sabia. E acabei o curso de gestão, e quando terminei o curso de gestão, eu entrei num mestrado em Londres que era de Art Business, ou seja, relacionado com arte, mas tinha mais a ver com curadoria, avaliação de arte, mais um mundo de business e não nada a ver com a parte prática. Mas o curso era caríssimo, e então o combinado foi ficar um ano a tentar organizar a minha vida, a ver se conseguia juntar algum dinheiro, para depois poder ir para o tal mestrado de Art Business em Londres. E nesse momento decidi... Ias para Londres por ser Londres, pelo curso em si, por ir para fora? Um bocadinho de tudo, mas mais pelo curso em si, porque aqui não havia nenhum curso que eu, pelo menos, achasse que fosse tão bom como esse, tão específico, como esse mestrado, então foi a opção que me pareceu mais viável. E isto coincidiu com o último ano da faculdade, logicamente, não é? Em que eu e os meus amigos abrimos uma barraca na queima das fitas e eu encarreguei-me de pintar a barraca da queima, e foi assim a primeira vez que eu pintei alguma coisa em grande formato, digamos. Ou seja, eu estava sempre habituado, como tinha dito, a desenhar em tudo que era cadernos e tudo mais, mas nunca tinha feito nenhuma tela grande, nem... Os teus amigos gostavam das tuas coisas? Gostavam. Ou alguma vez te sentiste incompreendido, Não, como qualquer não, artista não. que acha com, que... Com os meus amigos, pelo menos, incompreendido, se calhar um bocadinho, mas nunca falta de apoio ou que não gostavam. Mas incompreendido no sentido de teres uma visão diferente de todas as pessoas que te rodeiam, às vezes? Sim. Ok. Sim, um bocadinho. Acho que, como disseste, é algo que os artistas partilham. Sim. Mas dessa primeira vez em que eu fiz alguma coisa maior, realmente percebi, ok, eu gosto mesmo disto, acho que tenho jeito. Abri o meu primeiro estúdio num centro comercial no Porto, em Sedufeita, assim uma coisa muito pequenina. E foi onde fiz as minhas primeiras peças, organizei uma primeira exposição no final desse ano, ou seja, em dezembro de 2019, assim sem expectativas nenhumas mesmo, e correu super bem. Só não vendi uma obra nessa noite, que depois foi vendida passado uns meses, não estava mesmo nada à espera, e desde aí nunca mais olhei para trás, foi sempre em frente. Vendeste a um amigo ou vendeste a um desconhecido? Não, foi tudo a desconhecidos, ou seja, não eram conhecidos meus. A primeira obra até que eu vendi foi um senhor já entre os seus 60, 70 anos, e era uma peça redonda que eu tinha lá, que eram duas bocas unidas pela mesma língua, e o senhor entrou 30 minutos antes da exposição começar, ou seja, ainda estava eu naquela correria de ter a certeza que estava tudo direitinho, e o senhor estava a ver as peças, eu fiz uma introdução e falei com ele um bocadinho, mas depois deixei-o estar. E quando ele me disse que queria ficar com aquela primeira peça, e a exposição ainda nem tinha aberto, e eu lembro-me de até sentir o meu corpo quase a tremer. Custou vender a primeira peça? A mim não me custou nada. Foi um alívio. Foi uma loucura. Mas acho não que foi uma ligação ao que querias? Agora eu sinto muito isso. Agora eu tenho peças que eu preferia ficar com elas e que fico com elas. Eu gosto tanto delas que pelo meu valor de mercado e pelo o preço que a peça tem, eu prefiro ficar com elas. Mas nos primeiros 2 anos, levem tudo, levem o sofá, se quiserem, eu queria Mas querias provar a ti mesmo que era um caminho possível. Exatamente, queria sentir que era um caminho viável, e quando nós, especialmente no início, agora eu já estou mais habituado a isso, mas quando nós estamos no nosso espaço de criação e numa fase inicial da carreira, em que não estamos ativados em que nos comprem, e de repente nós mostramos aquilo que é um pedacinho da nossa alma, um pedacinho de nós, e alguém vem de fora e quer ficar com isso e quer comprar, é assim uma sensação
mesmo especial. E foi nesse primeiro momento que eu também nunca tinha sentido, foi uma loucura para mim. Mas quando isso acontece, e tu tinhas uma formação já um bocadinho na área de gestão, etc., mas já pensavas na tua marca, já tinhas esses pensamentos? Não, era muito artístico só, tudo. Sim, eu sempre tive esse, também por causa do meu percurso académico, sempre tive essa parte, pelo menos, de organização e de posicionamento desde o início. Mas foi tudo acontecendo de forma muito orgânica e não com aquele mindset de empresa ou de marca, mesmo uma coisa mais de criação genuína de mim para o mundo, digamos assim. Precisavas de conselhos de terceiros ou sempre foste muito confiante nas tuas próprias opções? Acho que sempre fui, por causa do meu percurso também nas artes marciais no Muay Thai, acho que sempre tive bastante confiança em mim e até às vezes, se calhar, protegia-me de pedir demasiadas opiniões, porque eu sou, pelo menos, da opinião que é bom nós termos pessoas à nossa volta com opiniões que para nós sejam valiosas, mas também às vezes pedir muitas opiniões a pessoas diferentes nem sempre é produtivo para aquilo que estamos a fazer, até porque, no meu caso, eu passo horas e horas e horas e horas a pensar numa peça. Depois nem é justo para a pessoa a que eu tiver a pedir opinião, que olhou para a peça de repente e em 3 segundos tem de me dar uma opinião, eu não posso dar o mesmo peso a isso do que a eu que estou aqui há horas e há dias e há semanas a pensar numa só coisa. Por isso tento equilibrar as opiniões que eu peço e as que eu realmente valorizo. Começas então uma jornada de empreendedorismo, não é? E quais são as primeiras dificuldades que encontras? Eu lembro que as primeiras, eu sou super rotineiro, então eu até conseguir arranjar uma rotina que fizesse sentido para mim como artista, porque eu queria ter as coisas organizadas e queria ter o meu horário de trabalho bem definido, foi um bocado difícil. E depois eu acho que foi mesmo meter a máquina a funcionar, ou seja, chegar ao ponto em que eu estou a vender e consigo tirar dinheiro para mim e também voltar a investir no negócio para tudo estar a rolar. Acho que esses nos primeiros tempos foram assim os maiores desafios. Mas essa parte da gestão nunca sentiste que te consumia e que te tirava a parte, sim. ao processo Sim, criativo? sim. Nunca pensaste em ter mais alguém a ajudar, não Dúvida. ser uma jornada tão solitária? Sem não dúvida. sei. O meu objetivo de vida é mesmo chegar a um ponto em que É ter já um só mordomo. pinto, já preciso já me só preocupar, pintas. já corto um pequeno almoço e vou pintar. E o resto que funcione por si, agora tenho ainda de pensar a parte da comunicação, contabilidade, redes sociais, tudo isto que envolve ter, porque acaba por ser um negócio, não é? Apesar de ter também de conseguir desligar-me e pintar, depois tenho de tratar das outras coisas todas como qualquer outro tipo de negócio. E é o mesmo que eu quero conseguir, é chegar a uma altura em que eu só pinto, só me preocupo com pintar e organizem-se, façam acontecer e eu só me preocupo comigo, com a tela e é isso. Certo. E ao contrário de um ecossistema de uma empresa em que as relações são muito mais permanentes, ali é quase uma subcontratação de certos Sim. serviços, também não implica, eu ia perguntar, tens de contratar pessoas que confies, claro, pronto, mas não há tanto essa dependência, portanto é um serviço que podes subcontratar, Exatamente. tendo essa saúde financeira, não é? Exatamente. E isso é um objetivo. Sim, e eu vou acabando por fazer, ou seja, tenho contabilidade que é subcontratada, tenho a equipa de design gráfico que é subcontratada, vou trabalhando com alguns fotógrafos e videógrafos que eu, para a parte das redes sociais, não considero que tenha tanta paciência para estar a pensar e a gravar e tempo e energia e isso tudo, por isso já tenho uma equipa, digamos assim, à minha volta com quem eu trabalho quase desde o início, mas tudo subcontratado, não é um apoio, ou seja, constante 24/7. Assim vão aparecendo as necessidades e eu vou trabalhando com eles. Chegando lá, é o ponto em que queres estar. Sim. E continuas convicto disso. Sim, sem dúvida. Mas tu falaste em pintar, mas tu não pintas só. Não. O que é que fazes mais? Também tenho a parte da escultura, que eu faço através de um processo de impressão 3D, ou seja, eu faço os desenhos em várias perspectivas em papel, e depois trabalho com o meu designer em 3D, que constrói a peça no computador, que depois passa para a impressão 3D, e aí sim já leva um trabalho manual de um acabamento com fibra de vidro e resina, uma massa, e depois eu pinto, ou seja,
tenho estas duas formas de comunicar através do meu trabalho, que é através da pintura e das esculturas também. E vivo assim, vou equilibrando entre os dois formatos, digamos assim. E qual deles te dá mais prazer? A pintura. A pintura é o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida. Só que, por exemplo, eu trabalho com umas esculturas mais pequeninas, que têm tipo 25 centímetros, que são quase como colecionáveis, que vou fazendo em série, de 10 unidades, ou de 20 unidades, ou de 30 unidades, que acabam por ser mais comerciais e mais fáceis de vender do que propriamente uma tela de 2 metros por 3 metros, que é o que eu gosto de fazer e é o que realmente me preenche e satisfaz como artista. E então vou equilibrando com... Várias marcas têm aqueles produtos que se calhar são os que pagam as contas e os que estão sempre a sair e sempre a vender, e depois tem uns mais especiais, menos comerciais, mais caros normalmente. A fazer essa comparação com o meu trabalho é um bocadinho isso, é esse equilíbrio. O processo criativo normalmente implica pesquisa também, implica muitas horas a trabalhar numa peça. Nunca te sentes sozinho? Eu adoro estar sozinho, a melhor coisa que podem fazer é deixar 12 horas sozinho no estúdio, porque eu até sinto que eu só consigo mesmo desligar e entregar-me 100% ao projeto em que eu estou a fazer se estiver tipo, ali num estado mental, psicológico, em que eu estou mesmo apagado, não me levanto para nada. Eu às vezes dá-me assim uns 2 segundos e estou aqui há horas, preciso de tomar um café ou ir à casa de banho. Isso, ia perguntar como é que equilibravas isso. Como é que equilibras esses momentos com a tua vida pessoal, para além do trabalho, propriamente dito? Que se mistura aí com a tua vida pessoal. Eu sinto-me super equilibrado nesse sentido, não sinto nenhum desequilíbrio, mas a verdade é que não há grande separação entre a minha vida profissional e pessoal, porque eu sinto que sou mesmo obcecado por isto e não consigo desligar o cérebro, não consigo parar de pensar em ideias, não consigo fazer esta separação, tipo de chegar a casa e pronto, agora já não penso mais nisto, não é praticável para mim. Só que, como é algo que eu realmente adoro e é o que eu mais gosto de fazer, é uma coisa boa para mim o facto de eu não conseguir, não me cansa, não me chateia, não me incomoda. Acho que também não afeta as minhas relações pessoais, nem nada disso. Consegues estar com os teus amigos num sítio completamente desprovido de qualquer critério artístico, em que é tudo horrível, mas estão-se todos a divertir e tu não olhas para nada? Consegues-te abstrair? Sim, consigo. Agora, consegues estar numa mesa de plástico, a dizer Coca-Cola, e cá fora a beber uma cerveja? Sem problema. Certo. Agora, se for para fazer algo que não me interesse muito, eu prefiro estar no estúdio. Vivo entre esse... Ou seja, se eu estiver com os meus amigos e se estiver Eles têm que ter um bom plano, isso? Nem precisa de ser um bom plano, mas precisamos estar numa boa energia. As pessoas certas. As pessoas certas, sem dúvida. Agora, aqueles jantares de frete que às vezes as pessoas vão e eu não caio nessa, já não... Não? Prefiro... Isso normalmente vem com a idade, a ti já atingiste esse ponto. Já bateu, já não me convidem, se acharem que eu não vou, eu provavelmente não vou, porque prefiro estar no estúdio e nem me sinto mal em dizer, explicar exatamente assim. Agora, com os meus amigos, com a minha família, não há nada melhor que estar com eles e passar tempo com eles. Se de repente aparecesse alguém que quisesse iniciar uma carreira como artista plástico e te admirasse imenso e quisesse começar a trabalhar contigo, a aprender, a estar contigo, terias essa paciência? Sim, sem dúvida. Não teria... Eu acho que ainda não estou numa posição assim de ajudar, seja quem for, mas o pouco que eu puder ajudar um jovem artista a seguir este caminho, eu tenho mesmo todo o gosto em fazê-lo, porque eu sinto que é mesmo estas ligações que eu tenho, como eu tenho artistas mais velhos que eu admiro e que têm um percurso espetacular, que eu ambiciono também chegar lá, pequenas conversas que eu tenho com eles e sugestões que eles dão com uma tranquilidade para eles super natural, para mim são mesmo inputs super especiais, por isso eu algum dia, tendo essa possibilidade e oportunidade de retribuir, vou fazê-lo com todo o gosto. Consegues partilhar algum nome de alguém que admires? Tenho um artista americano que até agora tem um estúdio perto do meu estúdio em Lisboa, que é o Bisco, que é um artista americano do grafite e da street art, que já está super consagrado, super bem posicionado, com obras nos museus em todo o mundo, e é alguém com quem eu falo recorrentemente quando tenho assim alguma opinião, ou aparece uma galeria que tem assim um contrato ou uma proposta diferente, e eu falo sempre com ele, pronto, é uma pessoa que eu prezo muito e tenho noção que ter alguém como ele para me ir guiando
e dando as suas opiniões, importante. é super importante. Consideras o teu meio um meio difícil a nível de competitividade, a nível de... Lá está, esse tal networking que tu no fundo estás a falar, porque é um networking positivo, não é? Achas que ele é fácil de acontecer? O networking? Ou que todos os artistas se protegem muito? Eu, como, pronto, acabo por ser às vezes demasiado bicho do estúdio, não procuro muito esse tipo de networking de forma forçada, apesar de, como eu estava a dizer há um bocado, reconhecer que é super valioso, mas parece que a vida nos vai encaminhando para as pessoas certas e felizmente durante este meu percurso, nos últimos 5, 6 anos, fui conhecendo outros artistas e galeristas e tudo mais que agora fazem parte da minha vida, que são super valiosos e pronto, como eu disse, que me vão ajudando e vão guiando nesta minha caminhada. Por isso acho que, sem dúvida, se algum artista tiver a oportunidade de fazer estas ligações e conexões com outros companheiros da área, que é super importante e valioso para nós. Na tua opinião, um artista precisa de sair de Portugal para ter sucesso? Ou seja, dependendo do que... Acho que o primeiro ponto depende um bocado do que cada artista definir como sucesso, não é? Por exemplo, para mim, no meu caso, eu quero expor em todo o mundo, quero ter exposições em todo lado do mundo, trabalhar com galerias e museus à volta do mundo todo. Mas nem toda a gente, se calhar, tem essa ambição e está tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Agora, eu acho que dá para fazer o percurso, especialmente hoje em dia que temos tantas ferramentas que nos deixam comunicar com galerias e pessoas em todo o mundo e clientes em todo o lado. Eu acredito que dá para fazer, ou seja, produzir aqui em Portugal e ir expondo e vendendo internacionalmente. Até porque toda a gente... E é um discurso que eu acho que existe muito entre artistas portugueses, mas eu se estivesse nos Estados Unidos, eu se estivesse no Reino Unido, seja o que for, isto já estava... Eu já era o maior e tudo mais. Eu percebo de onde vem esse argumento, mas por outro lado, eu sinto que às vezes isso também estar sempre presente no nosso pensamento acaba por ser uma energia um bocado desconstrutiva, enquanto nós devemos tentar nós abrir o caminho, abrir portas para novas gerações de artistas portugueses que venham, para que saibam e que tenham exemplos concretos de que, ok, afinal dá para ser artista em Portugal e continuar a expor lá fora e ser grande lá fora também. Por isso é um bocado nesse sentido que eu trabalho e que espero poder contribuir um bocadinho para esse movimento, digamos assim. Competências é que achas essenciais numa pessoa como tu, ou que tenha as mesmas ambições que as tuas, ou seja, expor em todo o mundo? Competências é que achas? Achas que são os idiomas? Que competências fundamentais alguém terá de ter para se destacar? Se quiser expor em todo o mundo. Sim. Eu vou falar de 2 pontos de vista. Então, o meu e depois também um ponto de vista que eu vou com que eu vou lidando, que é o ponto de vista das galerias e dos curadores e dos colecionadores e tudo mais. Muito bem. Os galeristas olham muito, e mesmo alguns clientes, os colecionadores especialmente, olham muito para tipo currículo, onde é que já expôs, se estudou Belas Artes, que materiais é que usa, a qualidade dos materiais, se a tela é espetacular ou se é mais ou menos, agrada, essas coisas todas. A parte técnica também, eu não ligo tanto a isso, não é algo que a mim me ocupe muito tempo de pensamento, mas reconheço que existe essa preocupação por esta parte mais comercial do mercado de arte. Mas para mim, o que faz um artista ser especial e o que valoriza uma obra é a capacidade dessa obra conseguir comunicar ou não com o público, com o observador, e acima de tudo a relação que o artista tem com a obra, no sentido de se é mesmo a manifestação de algo que nós temos dentro de nós, genuinamente, cá para fora, ou se é um artista que vai seguindo tendências e vai fazendo aquilo que acha que vai resultar. Achas que isso se nota assim tanto, essa diferença? No meu trabalho ou no geral? Tu notas, se calhar uma pessoa que não seja um artista plástico pode não notar, não é? Não, acho que não nota. Não nota. Acho que, a não ser que seja uma pessoa que siga, que seja... Sim. Okay. Acho que, para mim, a melhor forma de analisar é ver as reações das pessoas. E para mim, não quero nada saber se é um colecionador de há 15 anos ou se é uma pessoa que nunca foi a uma galeria.
a reação de ver alguém olhar para uma obra pela primeira vez e tentar perceber Que é que se aquilo realmente provoca? sentiu alguma coisa, é para mim o melhor indicador se a obra está boa ou não. Quando é que sentes que estás a ficar muito comercial? Se é que alguma vez sentiste isso. Nunca senti... Já senti, ou seja, eu vou... Desde o início que tenho tipo uma linha de merchandising que vou fazendo, camisolas, chapéus e joias, anéis, que vou fazendo porque, para além de ser algo que eu adoro, pronto, a parte da indústria da moda, e eu gosto, da mesma maneira que tenho ideias para quadros, tenho ideias para roupa, também me permitiu chegar a um público e preencher ou dar resposta a uma procura de clientes que se calhar não têm o mesmo poder financeiro para comprar uma obra de 5.000 euros, mas se calhar para comprar uma camisola já têm, um anel já têm. Mas sim, ser comercial não é negativo. Sim. Aqui a questão é manter a coerência. Exatamente. Não é? E chegou a uma altura, para aí há 2 anos, que eu senti que estava a ganhar demasiada, vamos dizer, atenção nessa parte do merchandising e que estava quase a ofuscar a minha parte como artista. E às vezes as pessoas vinham ter comigo e dizer, adoro a tua marca. E eu, epá, não é bem isto que eu quero. Então abrandei e deixei de fazer merchandising durante algum tempo, que é para também conseguir comunicar que aquilo que eu realmente gosto e que quero fazer é seguir o caminho como artista e não como marca. Isso é só tipo um anexo daquilo que eu realmente gosto de fazer. Como artista, farias publicidade a marcas? Eu faria publicidade a marcas, mas não no âmbito de tipo influencer, ou seja, colaborações com marcas em que de alguma forma dá para inserir o meu trabalho. Se elas fizessem sentido. Sim, okay. Eu fiz uma colaboração o ano passado com a Lion of Postas em que desenhei uma coleção cápsula com eles e fui eu que também tratei fiz tipo a direção criativa de tudo, desde a campanha, a sessão fotográfica e esse tipo de colaborações com marcas para mim fazem todo sentido, mas às vezes aparecem tipo, posso-te mandar, sei lá, umas camisolas e tu metes um story e isso já não é tanto a minha cena. Existe alguém que tu gostasses que tivesse uma peça tua? E que ainda não tenha, não é? Alguém no mundo inteiro? Não sei. Colecionadores que queiram comprar 30 peças, essas são as pessoas que eu quero que... Assim, essas é que são as pessoas. Sim. Não tens assim, eu adorava ninguém que acho que aquela não. pessoa que eu admiro tivesse uma peça minha. Não tens esse tipo de... Acho que não. Sonhos? Assim de repente, não. Mas se vier aí alguém comprar 30 ou 40 peças, são bem-vindos. São super bem-vindos, são os melhores clientes. Qual é a tua inspiração? Se é que ela é sempre igual. Eu acho que, pronto, e também relacionado com aquilo que eu estava a dizer anteriormente, de tentarmos ser o mais... Uma coisa que eu valorizo é o artista que tenta ser o mais honesto consigo mesmo e que tenta transpor tudo o que passa cá dentro, cá para fora. A minha inspiração é o meu cotidiano, é a minha vida, é as experiências que a vida me proporcionou, as coisas boas e más por quem eu já passei, pelas quais eu já passei. E isso é o que dá cor às minhas telas. Achas que um artista mais sénior tem vantagem? Porque tem muito mais experiências, porque tem muito mais coisas, em princípio. Acho que tem mais histórias para contar. Tem mais histórias para contar. Sim, mas também Como é que compensa um artista jovem esta falta de história? Eu já vivi muita coisa, apesar de ser novinho, por isso não me falta. Não te sentes em déficit? Não, de todo. O meu problema até é acompanhar, ou seja, eu estou a trabalhar numa peça e entretanto eu não consigo desligar o cérebro e parar de ter ideias, não é? E enquanto eu estou a criar essa peça já tenho mais 3 ou 4 na minha cabeça que eu quero fazer, então eu vivo sempre nesta corrida atrás da próxima peça. Nunca tiveste nenhum bloqueio criativo? Não. Há uma frase que eu gosto muito, que eu agora não me lembro quem é que disse, mas pronto, vou dizer a mesma, que é: a criatividade quando chega, normalmente encontra-me a trabalhar, e eu sinto 100% isso, ou seja, já aconteceu se calhar algum dia ou alguma fase em que eu não tinha uma peça específica para estar a trabalhar, mas vou para o estúdio na mesma, começo ali no meu trabalho, na minha rotina, e naturalmente as coisas surgem e eu posicionando-me neste meio de criação, tenho sempre algo para fazer e coisas para criar, ou para desenhar, ou para pintar, vai sempre fluindo. Já falamos dos amigos, mas para além do trabalho e de todo o processo criativo que te ocupa imenso tempo, fora disso, o que é que te dá prazer fazer? Eu gosto de treinar e na minha rotina é essencial o treinar
E de viajar, de resto... e adoro ir ao cinema. E de resto, não preciso de mais nada para ser feliz. Sinto-me mesmo bem assim com Adoras ir ao cinema ou também Sim. ver filmes em casa? Adoras a experiência de ir ao cinema? Mais a experiência de ir ao A cinema. pipoquinha e tudo? A pipoca e tudo. Tudo a que tenho direito. Gomas na mochila, nos Gomas? bolsos, no casaco. tudo Isso a é que tiver direito. muito... Tipo full experience. Gen mesmo. Z? É. As gomas também aquelas ácidas ou pode ser normais? Pode ser normais. E, muito por bem. exemplo, aí é um sítio em que eu consigo desligar. Durante 1h30 desligo. E não estou a pensar em trabalho, nem estou a ter ideias, nem estou a beber da fonte, digamos assim, estou mesmo desligado. Muitas vezes as pessoas que têm trabalhos completamente diferentes, lá está, tu começaste em engenharia ou mesmo gestão ou carreiras mais analíticas, Sim. às vezes têm necessidade da parte criativa para equilibrar, não é? Eu, por exemplo, eu toquei piano muitos anos e quando estava na faculdade sabia-me bem parar, quando estava a estudar, Sim. parar para tocar e isso faz bem. Ao contrário, não acontece. Precisas assim uma coisa mais boring, mais fazer umas contas, isso não te acontece. Acho que não, mas também vou tendo de fazer, por isso... Tens que fazer, não é? Eu a primeira coisa que faço no estúdio é responder e-mails, chamadas, WhatsApps, Instagram, tratar dessas coisas, encomendas, ou seja, pelo menos 2 horas eu tenho de dispor do meu Mas dia. montar uma cadeira, fazer uma coisa básica que não exija pensamento, não te relaxa? Não, Não. por acaso não tenho... Arrumar uma gaveta? Não. Não. Eu sou meio OCD e gosto de ter as coisas todas arrumadas, por isso está sempre presente, mesmo assim, no meu dia-a-dia. Mas não acho que seja algo que eu tinha necessidade de fazer para... És muito organizadinho, então. Sim. Mas vives bem no caos também? No meu caos, vivo bem. No meu caos organizado, digamos assim, faz tudo sentido para mim, vivo bem. Agora, no caos de outras pessoas, não. Tipo, na desorganização de outras pessoas, não. Já alguma vez olhaste para a vida de alguém e pensaste quem me dera ter aquela vida? Que eu me recordo, não. Eu Não. acho que em mais pequeninos, jovem, eu sou jovem, não é? Mas em crianças, O jovem é relativo. temo, se calhar, não que me recorde, mas agora não. Sou mesmo... Tento ser super consciente de que as coisas vistas de fora parecem sempre espetaculares e que através das redes e vemos um artista que está aparentemente no topo do mundo, então parece que está tudo bem, mas aprendi que não é assim e que não vale a pena estarmos sempre a comparar o nosso percurso e o nosso estado e a nossa carreira com outras pessoas, porque nós só sabemos das coisas boas, não é? Da mesma maneira, até eu chegando a casa, mesmo no meu núcleo mais, em que eu estou mais vulnerável e que me sinto mais à vontade para falar de tudo, eu não chego a falar das coisas más, eu chego a falar das coisas boas. Por isso tento não fazer essas comparações, acho que não é justo. Sim. Tirando quando chegas à Minter, que realmente vês que isto é Sim. espetacular. Não é? Sim, eu disse logo. Então, foi tudo uma... Falamos sempre à volta do empreendedorismo, porque realmente tu criaste o teu próprio mundo e é nele que operas e nunca houve outro tipo de experiência. Achas que ainda pode acontecer? Achas que te faltou essa parte, trabalhar para alguém? Ou... Não. Não. Não tem hipótese. Já, it's not Ou gonna é happen. isto ou é isto, não tem mesmo hipótese, Se correr mal, qual é o plano B? não há plano B, por isso as coisas simplificaram. A partir do momento que eu deixei de pensar num plano B, foi quase um peso que me saiu dos ombros, porque é tipo, ok, não tenho que pensar em mais nada, é isto. Eu quero, atenção, ter Isso é uma questão de sobrevivência. Eu quero ter outras fontes de rendimento, digamos assim. Aos poucos vou tendo uma capacidade financeira de conseguir investir aqui ou ali para, pronto, conseguir ter... Diversificar o risco, claro. Sim, Pronto. e ter um rendimento mais constante, porque isto no mundo da arte, há meses em que eu vendo 5, 6 peças e sinto que sou o rei do mundo e depois fico 2 meses sem vender nada e, afinal... Por isso não há um rendimento constante, digamos assim. Por isso eu quero ter outras fontes. Mas não há plano B, não há mesmo. Não há hipótese. Não há, se for questão de sobrevivência, na minha cabeça não há hipótese, por isso não penso muito nisso. Nem que fosses para Bali construir qualquer coisita. Sim. E Bali chamavas também, aquilo ainda por processo cima criativo. estava bem. Ao longo da tua carreira, e porque sei que já estiveste em exposições em vários sítios, lidas com muita gente, inevitavelmente, mesmo sendo um bicho de estúdio, chega o momento em que lidas com as pessoas e com clientes, há sempre histórias. Há alguma situação caricata que conseguisses partilhar connosco? Ou assim de repente não te ocorre nada? Que possas partilhar? Sim. Que possa partilhar. Tenho assim uma situação que me aconteceu uma vez numa exposição que foi
foi a única vez que isso me aconteceu, e faltava tipo 30 minutos para acabar foi na abertura da exposição, e não me lembro a que horas é que terminava, mas sei que faltava pouco tempo, e chegaram 2 casais de clientes meus, já me tinham comprado anteriormente, que são amigos, e tinham ido jantar os 4, então vieram já super animados, e queriam os 2 a mesma obra, embateram, ou seja, cada um fez o seu percurso, e viu a exposição com calma, e encontraram-se no final, chamaram-me os 2 para falar os 2 da mesma obra, que queriam os 2 negociar a mesma obra. E entre eles começam, não a discutir, tipo a chatearem-se, mas a discutir, tipo, não, eu é que vi primeiro, mas eu é que vi, eu é que falei com ele primeiro, não sei o quê. E puseram-me ali, e agora, como é que vais fazer? E eu, pá, vocês decidam, eu não tenho nada a ver com isso, não vou fazer leilão, está aí o preço. E pronto, acabaram. Um cliente levou uma peça e outro escolheu outra, mas foi assim uma situação que eu nunca tinha pensado que poderia acontecer e que ficou guardada até hoje. Isto já foi para em 2022 ou 2023. Se ela acontecesse novamente, o que é que farias? Igual, a mesma coisa. Tinham levado 2 peças, foi o que eu disse. Agora cada um tem de comprar uma, pelo menos. Agora esta aqui não há nada que eu possa fazer, nem vou fazer leilão. E por mais histórias destas. Certo. Eu termino sempre com a mesma frase. Não sei se todas as pessoas têm uma resposta óbvia para isto, mas eu acho que tendo uma carreira, já tendo passado por algumas fases, alguns processos, isto existe sempre, porque há sempre pessoas que nos marcam, há sempre coisas que nos dizem que nos marcam. No teu caso, qual é que achas que foi o maior elogio que já te fizeram? Não me lembro assim de um elogio específico, até tento não me prender muito a isso, mas o que eu mais gosto de sentir é de quando vem alguém mais novo, mais algum artista ou alguma artista ter comigo e dizem que de alguma forma eu lhes inspirei, eu motivei para seguir este caminho nas artes como artista profissional, e espero, e é algo mesmo que me dá muita motivação, conseguir construir um caminho que depois inspire e motive outros artistas portugueses a seguirem o mesmo caminho no mundo das artes. Será que é esse o teu propósito? Pois, vamos ver. Só o tempo dirá. Se é isso que te deixa feliz, mas será isso que te move? É possível, não sei, mas que é algo que realmente me motiva e que eu tenho sempre presente comigo, sem dúvida. Sem dúvida. Mr. António Akakila, obrigada. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigadíssimo. E volta sempre. Tens aqui amigos? Exatamente. Obrigado pelo convite, gostei muito da conversa. Eu também. E obrigado por me receberem também. E felicidades. Obrigado. Não sei, quando é que se nos convidas para uma exposição? Sim, agora a próxima exposição... Num destino que vale a pena, não é? Sim. Aqui no Porto também vale. Não, também vale, mas vamos mais mas longe. falar fora melhor, pronto. Para mim sim, então, mas isto feitios. Combinado. Tá? Minter Creative. Sounds Mint.